Então, nós falamos do ritmo circadiano. Como regular o ritmo circadiano? Agora nós vamos falar sobre a pressão homeostática, que é a segunda coisa que pode regular o sono da criança. E a pressão homeostática, ela também é conhecida como pressão de sono, ou como as mães melhor conhecem, janela de sono da criança. E muitas vezes ela causa mais problemas do que relaxamento, porque a janela de sono, nós precisamos entender isso, não é uma tabela. Muitas consultoras de sono falam sobre seguir uma tabela específica por idade, etc., para que você possa adequar a sua criança dentro dessa tabela, para ela tirar as sonecas, dormir, né, de tantas horas. Mas essa não é a resposta que a nossa criança precisa. Então, o que a gente vai fazer para entender? Nós vamos imaginar que essa pressão de sono é como se fosse uma bexiga. Imagine que no nosso cérebro, então, tem uma bexiga, né? E é como se nós começássemos o dia com ela vazia. E conforme nós acordamos, essa bexiga vai enchendo, ela vai enchendo. Isso quer dizer que nós vamos acumulando pressão de sono, ou seja, a necessidade de dormir. Então quer dizer que eu preciso compreender as janelas específicas de sono da minha criança, não da idade dela, entende? Comparando com outras crianças. Eu vou começar a perceber então quais momentos ela tem a necessidade de dormir. Isso quer dizer que a bexiga dela vai estar cheia. Então a bexiga... a gente acorda, né? A criança acorda, com a bexiga tá vazia, porque ela já dormiu durante a noite, então esvaziou essa bexiga, e a bexiga começa a encher de acordo com o tempo que ela está acordada, e vai enchendo. Quando essa bexiga tá cheia, significa que ela já tem sono suficiente para dormir de novo, para poder esvaziar a bexiga. Então não vai adiantar nada eu focar numa tabela e tentar encaixar a minha criança para dormir quando a bexiga dela estaria vazia, e se ela nem apresenta o sinal disso. E aí não vai ter como essa criança querer dormir ou continuar dormindo. Então o segredo é nós percebermos os sinais de sono que a criança apresenta e assim poder facilitar as sonecas dela. E a mesma coisa no sono noturno. Então ninguém força uma criança a dormir. Essa bexiga precisa estar cheia, ou seja, ela precisa estar com sono para ela poder dormir. Por outro lado, se essa bexiga estiver muito cheia, né, ela pode estourar. E aí é o que a gente chama até de efeito vulcânico, né, que quando a criança passa muito tempo sem dormir, ela acumula muito sono naquela bexiga, né, aqui no cérebro. E ela começa a ficar muito ativa, muito irritada, muito estressada, começa a chorar, o comportamento muda drasticamente. Por isso que a gente chama de efeito vulcânico, porque ela parece um vulcãozinho em erupção. Nada consegue acalmar aquela criança. E a necessidade de sono de uma criança, ela muda constantemente, principalmente nos primeiros meses de vida, por conta da necessidade da criança estar crescendo, estar se desenvolvendo, processando as informações, os estímulos que estão acontecendo à sua volta. E o recém-nascido, ele dorme mais e conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo, a bexiga dele vai aguentar mais pressão de sono. Então imagina que você tem um recém-nascido e a bexiga dele é desse tamanho. Conforme ele vai crescendo, a bexiguinha dele vai aumentando, né? E ele vai conseguindo ter mais pressão de sono. Vai conseguir ficar mais tempo acordado e consequentemente vai tirar menos soneca. Por quê? Por exemplo, ele tá recém-nascido, então ele fica pouquinho tempo, né? E a bexiga já enche. Aí ele vai ter que dormir para a bexiga esvaziar. Aí ele acorda, a bexiga vai enchendo, só que como ela é muito pequenininha, a bexiga enche rápido. Ela vai ter que esvaziar novamente. Consequentemente, esse recém-nascido tira mais sonecas. Conforme ele vai crescendo, a bexiga vai aumentando, ele vai conseguindo ficar mais tempo acordado e, consequentemente, menos soneca ele vai precisar. Na fase adulta, nós conseguimos acumular mais pressão de sono, a ponto de, muitas vezes, nem precisarmos dormir de dia. E precisamos entender que nada mais regula o sono, somente esses dois fatores, que é o ritmo circadiano e a pressão homeostática, ou janela de sono, pressão de sono, como você quiser chamar. Eu vou dar um exemplo para tentar facilitar melhor o seu entendimento. Imagine que dormir fosse uma corrida e é muito importante chegar no destino final. O carro está funcionando, está tudo muito bem, só que para que esse carro funcione, ele precisa de duas coisas. Que a mecânica do carro esteja em dias, ou seja, que ele esteja ali toda essa parte mecânica funcionando, que a gente pode chamar essa parte mecânica de ritmo circadiano, e também precisa de combustível, que a gente chama de pressão homeostática. E aí pensa só, mesmo que a mecânica do carro esteja organizada, o carro vai funcionar sem combustível? Não, o carro não funciona. Então eu preciso de combustível suficiente
para dormir, ou seja, para que esse carro funcione e continue funcionando. Então a criança vai precisar de combustível, da pressão homeostática de sono para dormir e continuar dormindo. Isso quer dizer que se eu tenho sono regulado, eu conquisto essa corrida. Muitas pessoas acreditam que essa questão do sono seja somente relacionado aos hormônios de sono, seja melatonina ou cortisol, que a melatonina é que vai regular o sono. Acreditando que seja algo externo e buscam muitas vezes remédio para a criança dormir, a melatonina através do leite, de bombom. Só que a melatonina é algo que o nosso corpo produz. É algo que acontece quando esses dois fatores estão regulados. Aí o nosso corpo produz a melatonina. E um sono desregulado significa que o ritmo circadiano e a pressão homeostática estão desregulados.